Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos. E eita, mandamento cumprido, o tal do primeiro mandamento, né? Por quê? Porque nós vimos, recapitulando, vimos que tem uma parte da justiça, ou seja, a virtude da religião, que é o direito natural. Foi a primeira aula que a gente deu sobre o primeiro mandamento. Mas depois nós vimos que tem todo mundo sobrenatural, e eu tive que gastar uma aula inteira para explicar para vocês que mundo é esse. E aí, nesse mundo sobrenatural, nós fazemos atos de fé, esperança e caridade. Vimos a fé, vimos a esperança. Gostaria de falar hoje para vocês a respeito da caridade e com isso, então, concluir o primeiro mandamento. Vamos lá. Primeiro, o que é caridade? Tá? Aqui, para a gente entender isso, nós temos que compreender que a caridade, o próprio apóstolo São João nos diz que Deus é amor, né? Deus caritas est, Deus é agape, a palavra grega para dizer caridade, é uma realidade que a gente só pode entender analogicamente. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de um abismo infinito. Ou seja, somente Deus se conhece e somente Deus se ama como Deus realmente merece ser conhecido e amado. Para a gente conhecer Deus, a gente precisaria de um intelecto divino. Para a gente amar Deus, a gente precisaria de uma vontade divina. Não é isso? Por quê? Porque, é claro, Deus é um mistério infinito, mas é um mistério infinito de amor. É importante a gente saber disso. Eu insisto muito nas minhas pregações que ninguém ama o que não conhece. Tá? Existe um resquício do romantismo na nossa cultura moderna, em que as pessoas acham que o amor é um sentimento, é um sentimentalismo, etc. e tal. E isso leva com que algumas pessoas adotem dentro da igreja uma posição meio anti-intelectual, né? Diz, não, o importante é amar Jesus. Né? Vem o padre Paulo dando essas aulas doutrinárias, doutrina de catecismo. Isso aqui mata as pessoas, né? Porque põe as pessoas dentro de casinhas, dentro de um formato quadrado, né? Não mata ninguém, gente. Se eu quero conhecer uma pessoa, se eu quero amar uma pessoa, eu quero conhecê-la. Evidente, qualquer namorada sabe disso. Né? Ou seja, a menina quer ser amada pelo rapaz. O que ela faz? Ela dá um jeito de ele conhecê-la. Marca um encontro com ela. Né? E de repente ele está lá comendo pastel depois da missa. Ela chega com a amiga e faz a amiga apresentá-la. Porque conheceu, se ele não sabe que a menina existe, ele não vai se apaixonar por ela. Né? Aí depois ela sabe o itinerário que ele faz todo dia indo para a escola, aí esbarra nele por acaso. Aí se troca um número de telefone. Aí começa a fazer perguntas no WhatsApp. Por quê? Porque quer que aquela pessoa pense, né, nela. Ela quer que o menino pense nela, porque quem sabe se ele pensar bastante nela, ele vai amá-la. E o que é esse amor? Esse amor, ele pode ser amor de vários níveis, né?
pode ser amor de benevolência. Quando você, por exemplo, não é, ama alguém porque você quer o bem daquela pessoa. Seria muito errado que nós quiséssemos e amássemos uma pessoa só por concupiscência. Amor de concupiscência. Ou seja, por que você ama a sua avó? Ah, porque ela faz docinhos gostosos. Se é só por isso, isso é um amor de concupiscência, mas é evidente que você não ama a sua avó só por isso. Ama também. Você quer o bem da vovó, você quer que ela esteja bem de saúde, você quer que ela quer o bem dela, etc, etc. E além disso, além desse amor de benevolência, você quer o bem dela, junto ali, misturado, né? Tá tudo junto e misturado. Você também gosta da vovó porque, né? Ela faz seus caprichos, né? Aquilo que você gosta, etc. Então, o amor de benevolência e de concupiscência no mundo real está tudo meio misturado. Mas a gente tem que entender que, em primeiro lugar, querer o bem de uma pessoa, né? Amar uma pessoa é querer o bem dessa pessoa. Então, por exemplo, se eu amo a Deus, eu quero a glória de Deus. Eu não posso acrescentar, eu como criatura não posso acrescentar nada a Deus. Deus não vai ficar mais feliz ou menos feliz conforme eu o ame e o sirva. Mas Deus quer ser amado e conhecido porque Ele sabe que aqueles que o amarem serão felizes. Então, veja, se eu descubro que Deus quer ser amado e conhecido, quando você ama uma pessoa, você quer fazer o que agrada a ela, ou seja, o que agrada a ela? A sua vontade. Então você quer fazer a vontade de Deus porque você quer agradá-lo, né? Como dizia Santa Teresinha, faire plaisir a Jesus. Agradar a Jesus, fazer prazer a Jesus, ao pé da letra, né? em francês. Então, essa realidade de querer o bem da outra pessoa para fazer a vontade dele, né? Agradá-lo. Mas o amor mesmo, né? Não faz somente isso. O amor mesmo. O amor é unitivo. Eu quero me unir a essa pessoa. Então, quer queira, quer não, o cristão ele vai evoluindo, vai crescendo no amor, de tal forma que ele quer se unir a Deus como a esposa quer se unir ao esposo. O amor faz com que a gente queira ser um com a pessoa amada. Então, aqui que está a coisa. Ora, mergulhando no mistério da Trindade, né? No mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, que é amor. Isso quer dizer que Deus se ama, esta unidade de amor. Né? A unidade, digamos assim, em Deus, não é uma unidade estática, como uma pedra é una. A unidade em Deus, ela é uma realidade misteriosa. E é por isso que a gente fala da unidade do Espírito Santo, que geralmente a gente aplica mais a unidade da igreja, etc e tal, mas também serve na unidade da Trindade. Por quê? Porque Deus é um Pai que ama, o Filho que é amado e o amor que une esses dois. São linguagens humanas difíceis de colocar, mas é importante que a unidade é causada, digamos assim, entre aspas, pelo amor. Né? Porque o amor é a própria natureza de Deus. Então, a natureza de Deus não é a natureza de uma pedra, é a natureza misteriosa de amor. Então, o Espírito Santo, né, que a gente, numa linguagem
às vezes inadequada, mas a gente diz, o Espírito Santo é o próprio amor, né? É o próprio Deus amor. Então, Deus é aquele que ama o Pai, aquele que é amado o Filho, e o amor que une os dois. Então, essa realidade de Deus que é amor, essa realidade unitiva, Deus quer expandir para nós, né? Como costuma repetir sempre, um princípio lá de Dionísio Areopagita, o beato Maria Eugênio, do Menino Jesus, bonum est diffusivum sui. Deus quer se expandir. Deus quer se transbordar, répandre. Ele quer fazer com que essa bondade dele esteja também nas criaturas. Então, por isso, ele quer nos dar esta chama desse amor dele em nós. Então, quer dizer o quê? Que nós, seres humanos, se nós somos capacitados para amar, você precisa ter inteligência. Seres que não são inteligentes não amam. Ponha isso na cabeça de vocês. Seu cachorrinho não consegue amar você de forma superior porque a inteligência do cachorro é limitada. Agora, o seu filho consegue amar você de uma forma melhor porque ele tem inteligência, ele sabe, ele tem memória, ele sabe quem você é, o que você significa, qual o seu valor, etc. Então ele consegue amar mais. Né? Você ama as coisas quando você reconhece o valor da coisa. Agora, tem que ter também vontade, não só inteligência. A vontade de querer o bem do outro e de querer se unir ao outro. Não é isso? Ora, para que eu faça parte daquele amor divino, o amor que vem de Deus, Deus põe no meu coração, infunde no meu coração esse amor divino como? Pela fé na inteligência, pelos auxílios necessários. Esperança está lá. Mas pela caridade. Ou seja, existe uma coisa que pega a minha vontade. E eu quero, né? Eu quero amar Deus. E se eu realizar atos de amor para com Deus, isto faz com que eu seja feliz. E quanto mais eu amar Deus aqui nessa vida, mais feliz eu serei no céu. Por quê? Porque é aqui nesta vida que você pode crescer no amor. Vejam, isso aí que era uma coisa que eu já sabia na teoria, né? Eu aprendi na prática, alguns anos atrás, quando a minha irmã mais velha, que já faleceu há 7 anos atrás, né? Quando ela estava doente de cama, uma irmã carmelita me ensinou isso. Nós primeiros fizemos tudo para minha irmã fazer uma confissão geral, etc e tal, tá pronta, etc, isso, aquilo. Sabíamos que a doença era terminal. E aí, depois que ela se confessou, essa irmã carmelita disse para mim: Padre Paulo, agora nós precisamos ajudar a Ana a aumentar a sua glória no céu. E então nós entramos numa maratona para fazer com que a Ana, né, nesses seus últimos meses de vida, pudesse fazer atos de fé, esperança, caridade, fé, esperança, caridade, fé, esperança, caridade. Então, eu, uma ministra da comunhão, nos empenhamos para que ela pudesse comungar com toda frequência, ajudando ela a fazer orações, a rezar, etc., dando material para meditação para ela, isso, aquilo, fazendo coisas para que ela fizesse atos de amor e amasse e oferecesse a Deus a sua vida. Ou seja,
eu aprendi na prática. Foi essa irmã Carmelita que me ensinou. Vamos fazer uma coisa para aumentar a glória dela no céu. Ou seja, não basta que ela seja salva. Vamos aumentar a glória dela. Porque quanto maior o amor, maior o grau de glória no céu. Você vai chegar e dizer assim, Padre Paulo, mas o céu não é igual para todo mundo? Resposta, é evidente que não. É evidente que não. Mas Deus não é igualitário? Não, Deus não é comunista. Não é igualitário, não. Deus não fez todo mundo igual. Por exemplo, ele deu cabelo para você e eu sou careca. Não somos iguais, né? Então tem coisa diferente, tá bom? E onde é que está a diferença, a grande diferença? Não existe coisa que diferencia mais as pessoas do que a virtude. As pessoas que amam mais. Gente, não tem coisa mais tremendamente diferente do que uma pessoa com amor divino, heróico, e um bichinho egoísta, animalesco, injusto, traiçoeiro, vingativo. Você não vê a diferença? Ou você, né, é como Freud, né? Freud, ele achava isso, né? Que pegue as pessoas, pegue um grande intelectual, um padre, um grande santo, um herói, e pegue um marginal, uma prostituta, um drogado, etc. e tal, e coloque todo mundo dentro de um bunker. Faça eles passarem fome. Quando eles estiverem morrendo de fome, estarão todos igualados. Porque serão todos simplesmente pulsão de vida, querendo sobreviver. Aí o Viktor Frankl, né, que foi aluno do Freud, teve a oportunidade de ver que o seu professor estava errado. Por quê? Porque ele foi para o campo de concentração. O Freud morreu antes da Segunda Guerra. Já o Frankl, que era judeu, foi para o campo de concentração e viu que as pessoas não ficam iguais. Que no campo de concentração, as pessoas passando fome diante da morte, etc. e tal, não são só pulsão de vida, mas tem pessoas que, na virtude, se mostram diferentes. Nós somos bem diferentes uns dos outros. Estamos todos nesse grande campo de concentração que é o planeta Terra. Ninguém sai desse negócio aqui, né? O Elon Musk quer morrer lá em Marte, sei lá onde, mas por enquanto é só projeto dele. Nós estamos presos aqui dentro. E nós temos que nos amar. E é a virtude que nos diferencia. E o que acontece? Deus é amor infinito. Agora, esse amor infinito, ele pode ser derramado numa tampinha de garrafa, né? Ou pode ser derramado, sei lá, na Baía da Guanabara. Tudo preenche, mas o tamanho é diferente. Então, quem mais amou aqui nessa vida, lá no céu, vai ter mais glória. Por quê? Porque, veja, vamos entender o que é essa coisa. A inteligência da pessoa e a vontade da pessoa vai penetrar o mistério de Deus e se unir ao mistério de Deus conforme a sua inteligência e a sua vontade foram desenvolvidas aqui na Terra com os atos de virtude. Inteligência aqui no caso estou falando da virtude da fé e vontade aqui estou falando da caridade. Então aqui que está a diferença que cria no céu. Então nós precisamos realizar atos de caridade cada vez maior. Se você for ver lá o meu curso sobre Santa Teresinha, o segredo de Teresinha, lá eu expliquei uma coisa importante com relação a essa coisa da caridade. Que a caridade, ela cresce, esse negócio aqui deixa de ser
tampinha de garrafa e vira Baía da Guanabara? Né? Como? Não é pelo número, mas é pela intensidade. Tá? Vamos supor, as pessoas pensam que a caridade é como grãozinhos de feijão, né? Então você tem grãozinho de feijão, você vai aumentando o grãozinho de feijão. Então se eu fizer 1000 atos de caridade, então eu tenho uma caridade 1000 vezes maior. Errado. Não é assim que aumenta a caridade. Se você fizer 1000 atos de caridade na mesma intensidade, sua caridade não aumenta. Isso é como na academia lá, de ginástica. No pain, no gain. Tá entendendo? Se você está acostumado com 5 quilos e você está levantando lá 5 quilos, seu músculo não vai crescer. Tem que haver estresse, né? Tem que haver pain para que haja gain, né? Tem que ter um esforço. Então o que acontece? É a intensidade com que você ama. As pessoas acham que a caridade, o amor cresce pelo tamanho da dificuldade, o heroísmo com que eu faço uma coisa. Quer dizer o seguinte, então se eu me abstenho de comer um docinho, isso é menos do que eu passar 3 dias em jejum. Não é isso. A coisa é o amor. Se você passar 3 dias em jejum com raiva de estar sem comer, isso não santifica ninguém. Tá? Porque se a fome santificasse alguém, sei lá, que país que está passando fome, a Somália, a Etiópia, seria o lugar dos santos. Não é a fome, é o amor. Então, se você se abstiver de comer um doce com grande amor por Jesus, um amor maior, num ato de amor mais intenso do que você costuma fazer, isto aumenta a sua caridade. Uma Ave Maria dita com grande amor vale mais do que 1000 Ave Marias feitas por automatismo, sem nenhum ato de caridade. Então, o ato de amor e de caridade, ele cresce conforme cresce o ato da fé. É importante a gente se dar conta disso. Né? As virtudes crescem todas juntas. Se você quer crescer na caridade, você precisa crescer na fé, porque ninguém ama o que não conhece. Então, quando a pessoa aumenta a sua fé, ela aumenta também esta adesão, essa vontade de amar, de servir, essa devoção, essa prontidão para amar a Deus e para fazer coisas, e as coisas, como a graça está operando aqui, não é? Nessa coisa, a pessoa vai crescendo de fé em fé, e isso vai sendo uma força que vai fazendo ela ter atos de amor mais intenso. É importante a gente se dar conta disso. Né? Tendo dito isso com relação à caridade, que faz com que nós entremos nesse mundo maravilhoso do amor de Deus em nós, nós precisamos então entender que existe, evidentemente, pecados contra a caridade. Só que, vamos dizer aqui um princípio, todos os pecados mortais destroem a caridade dentro da pessoa. Tá? É importante lembrar isto. Quando a gente diz que tem o organismo sobrenatural, quando você comete um pecado mortal contra qualquer um dos 10 mandamentos, não só o primeiro, estamos falando do primeiro, mas qualquer pecado mortal contra qualquer um dos 10 mandamentos, a caridade foi despachada para o zero. Ok? Se você comete um pecado mortal, a sua fé pode continuar lá.
pode ser abalada por alguma razão, mas ela continua lá. Se você comete um pecado mortal, a sua esperança pode continuar lá. Para você destruir a fé e a esperança, você precisa cometer pecados diretos contra a fé e diretos contra a esperança. Mas para você destruir a caridade, basta você cometer um pecado mortal, acabou. Qualquer pecado mortal. Quis matar o seu irmão, pronto, acabou a caridade. Não, eu quis matar o meu irmão, padre, não quis matar Deus. Mas não adianta. Se vós me amais, cumpris os meus mandamentos, disse Jesus. Mas é claro, existem pecados diretos contra a caridade. Por exemplo, morreu uma pessoa na sua família. E a pessoa, então, fica com raiva de Deus. Mas isso é um pecado direto contra a caridade. Você deveria amar a Deus. E você fica com raiva de Deus. Né? Tem gente que de forma infantil e tola quer punir Deus. Negócio como se Deus pudesse ser atingido. Uma pessoa, não vou mais na igreja também. Né? Meu filho, você está se prejudicando você mesmo. Não quero mais saber de igreja. E aí vai de abismo em abismo, as coisas podem caminhar até o satanismo. Né? Pessoas que cometem pecados direto de ódio contra Deus e que querem a destruição das coisas de Deus. Tá? Infelizmente, a nossa cultura moderna, ela está muito baseada neste ódio contra Deus. As pessoas ficam meio assustadas quando a gente diz isso, achando que o Padre Paulo está delirando. Não estou delirando. Você pega a tese de Karl Marx, quando ele era o jovem Marx, que escreveu uma tese, né? Ele faz um comentário exatamente sobre Prometeu, né? Que odeia os deuses. Odeio todos os deuses. Ou como Friedrich Nietzsche, num dos seus capítulos chamados As Ilhas Bem-Aventuradas, ele chega e diz assim, se existissem deuses, como poderia eu suportar não ser um deus? Portanto, os deuses não existem. Ou seja, esse ódio com a existência de um Deus, que eu não seja Deus. Isso é satânico. Isso é claramente satânico. Tá? Então você vê claramente que existe essa coisa, essa inveja de Deus, esse ódio contra Deus. Isso pode estar rondando nos nossos corações. Exorcizemos isso em nossas vidas, e se você algum dia caiu nesse tipo de tentação, se confesse. É importante sempre recordar o seguinte, que nós temos que distinguir entre tentação e pecado. Tá? Existem pessoas que no momento de dor, de angústia, são tentadas pelo diabo a odiar Deus. Mas tão logo elas são assaltadas por esse pensamento, elas rejeitam. Essa pessoa não pecou. É só uma tentação. Tá? Digo isso porque muita gente pode ficar perturbada com esse tipo de coisa. Padre, eu tive pensamentos horríveis, não sei o que, tal, mas você consentiu? Não, eu fiquei agitado, eu fiquei desesperado naquela hora. Minha senhora, fique em paz, foi uma tentação. Você só está aumentando a sua felicidade no céu porque Deus gosta de nos ver lutar. Ele está lá do seu lado ajudando você a dizer não a essa tentação. O diabo está sendo bobo, tolo, só está aumentando sua glória no céu. Né? Então, não vamos confundir pecado com tentação. Pensamentos doidos e sentimentos doidos podem aparecer. O importante não é o sentir, o importante é o consentir. Se você não consentiu, de boa. Agora, se por acaso no momento de fraqueza você consentiu com uma coisa dessas, né, se confesse, porque Deus quer que nós o amemos, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.